Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Estão todo mundo bem? Espero que sim. Vamos fazer hoje, pessoal, a integração do Squid com o Kerberos e o Samba PDC, tá? E para a gente fazer isso, a gente vai usar aqui o VMware, tá? O Workstation para uso pessoal, que estou usando na minha casa para fazer experimentos. Deixa eu verificar se o VMware... Aqui, ó, VMware Workstation Pro. Ele é para uso pessoal, tá? Você usar em casa, para experimentar, testar a máquina, ele é de uso gratuito. Agora, para utilizar em empresas, você precisa adquirir a licença ou para uso comercial, tá? No caso aqui, a gente só vai fazer experimentos, então ele seria uso pessoal. Eu vou fazer do zero, porque muitos apresentaram dificuldades em estar criando a máquina, em configurações. Então, vou fazer do zero essa configuração do Squid com AD. Só que a parte do AD já foi configurada passo a passo no vídeo anterior, que a gente viu no último encontro, né? Que está inclusive aí num canto, ou na esquerda, ou na direita, ou só acessando o canal você vai ter a configuração do Active Directory, que é aquele gerenciador de usuário, de computador centralizado. O que a gente vai configurar aqui hoje é uma nova instalação em que a gente vai configurar o AD de forma automática, já que ela foi feita passo a passo em outro vídeo, e a gente vai fazer a integração do próprio Squid para gerência de conexão dos nossos usuários, utilizando o protocolo Kerberos, junto com o serviço Squid, que é um gerenciador de conexões, que faz cache do armazenamento, tá? Filtra o conteúdo que pode ser acessado na web. Eu vou criar uma nova machine aqui, né? Eu vou vir em File, nova máquina virtual. Eu vou colocar em Custom para mim poder personalizar ela. Vou deixar ela aqui já na configuração padrão, tá? Vou instalar ela a partir de uma ISO do Ubuntu que eu tenho. Estão vendo? Eu tenho aqui manutenção Ubuntu 2404. Deixa eu ver se eu tenho uma ISO do server. Ubuntu Server. Eu estou sem ISO do Ubuntu Server. Então eu vou baixar uma ISO aqui do Ubuntu Server. Deixa eu ver se eu tenho já na pasta de downloads. Não, estou sem ISO do Ubuntu Server. Então a gente vai baixar aqui uma ISO do Ubuntu Server. Download Ubuntu Server. E aqui, pessoal, eu tenho o download da Ubuntu Server LTS. Lembre-se que o LTS são aquelas versões estáveis e em que a gente tem um suporte maior da empresa. O Ubuntu é feito pela Canonical, né? E a gente precisa dos patches de segurança, precisa que a equipe de desenvolvimento esteja fazendo isso para a gente. Nesse momento eu estou baixando aqui meu Ubuntu Server. Eu vou dar um pause na gravação e vou retornar após a conclusão. Então, pessoal, voltando aqui, né, a gente clica em download para o Ubuntu Server e após o download, fica aqui, ó, Ubuntu 24.S4 Server, beleza? Então agora a gente vai voltar lá no nossa máquina virtual. Vou selecionar aqui a minha Ubuntu 24.01 Server. Lembre-se que a parte server não vem com API gráfica, então ela é mais leve que a desktop e mais eficiente. Como é um servidor dedicado, a gente tem que focar em utilizar sistemas que tenham menor brechas de segurança. Quando você traz a API gráfica, você traz todas as brechas de segurança para o seu sistema, entendeu? Vamos avançar. Vou chamar o nome desse daqui de AD Squid, tá? Kerberos, bem sugestivo, que é o que a gente vai fazer. A gente vai configurar o Active Directory com o Samba 4, fazendo ele fazer a gerência de política de autenticação, de controle do que pode ser executado ou não nas máquinas, o Squid para gerenciar a navegação e o Kerberos para fazer a integração com o Squid de quem está tentando acessar as máquinas com quem pode acessar as máquinas e a internet, entendeu? Então, quando você logar no seu Windows ou no seu Linux, você vai abrir uma autenticação com Active Directory. Quando você abrir o seu navegador, você vai chamar o proxy Squid, que vai gerar uma autenticação do seu browser com o servidor Squid e vai te autorizar a acessar a internet
e vai controlar o que você está fazendo ou o que você está navegando. Vou fazer uma máquina aqui, como eu tenho bastante núcleo. No caso de vocês, vocês podem fazer no mínimo com 4. No meu caso, eu tenho 2 processadores, mas eu tenho bastante cores disponíveis. Querem ver? Vou colocar aqui em gerenciador de tarefas. Gerenciador de tarefas, né? Eu vou vir aqui na parte de desempenho e eu tenho nesse momento 24 núcleos. Entenderam? Então, como eu tenho 24 núcleos, eu vou colocar aqui 12 núcleos para minha máquina virtual. Tá? 12 núcleos que eu vou colocar. Aí vai dar os 24, fica muito. Então, eu vou botar 6 núcleos para 2 processadores. Então, eu vou ter 12 núcleos. Aí fica pouco. Eu quero colocar um pouquinho mais, porque eu só estou fazendo essa função. Dos meus 24, eu vou colocar 16. Entenderam? Eu coloquei 60% dos cores. Se você tem 8, pode colocar 4, no máximo 6. Se você tem 4 núcleos, coloca 2. Se você tem 12 núcleos, coloca uns 8, 9. No meu caso, eu estou colocando 16 núcleos porque eu tenho 24 núcleos e 48 threads. Então, vou colocar um processamento bem pesado para o vídeo ficar tranquilo. No meu caso, eu tenho 64 GB de memória, então eu vou deixar os 4 GB recomendados. Mas provavelmente vocês vão ter de 2 a 16 GB, né? Então eu recomendo vocês colocarem aqui, se vocês tiverem 4 GB, coloquem 2 GB. Se vocês tiverem 2 GB, coloquem 1 GB. E se vocês tiverem 1 GB, coloquem 512 megas, tá? Ah, mas vai ficar lento. Mas vai ficar lento, mas vai funcionar, tá? A recomendação é 2 GB, mínima, tá? Mas o Ubuntu Server sem a área de trabalho, ele funciona 512. Funciona lento, muito lento, mas funciona. Já o Ubuntu Desktop, ele não funciona. Como é só para experimentação, a gente não vai colocar uma carga de trabalho, a gente pode usar com pouca memória. No meu caso, eu vou utilizar aqui logo com uns 8 GB de memória. 4 GB está bom, porque costuma dar interferência. Deixa 8. Estou na dúvida entre 4 e 8, porque eu tenho 64, então com 8 GB não vai fazer muita diferença e a máquina vai rodar mais rápida para a nossa simulação. Inclusive, deixa eu olhar aqui uma coisa para tomar essa decisão. Ensinar vocês num método mais técnico, né? Você vem aqui e dá uma olhada em quanto da sua memória está ocupada. Tá? Na parte de desempenho, você vem aqui em memória. Eu tenho 10 GB sendo utilizado, até bastante, tá? São 10 GB de memória sendo utilizada. 10 GB de memória sendo utilizada. E tem 53 disponível. Eu vou ocupar mais 8, eu vou para 20 GB sendo utilizado e vou ficar com 30 e poucos disponíveis. Vamos supor que você tem 4 GB. Se você está com 4 GB sendo utilizado, coloca 1 GB. Vamos supor que você tem 8 GB. Você está com 6 GB sendo utilizado, coloca 1 GB. Você tem 16 GB, está com 10 GB sendo utilizado, você pode colocar 2 GB, 3 GB tranquilamente, entendeu? Você tem que dar um espaço para o sistema trabalhar. Se ele já está na carga máxima, você diminui a quantidade de memória. Se ele não está na carga máxima, está sobrando 2 GB aqui de memória disponível, no meu caso está sobrando 16. Eu poderia colocar até mais. Só que tem um detalhe que eu quero falar para vocês que eu descobri. Quando você pega o VirtualBox nessa versão desktop e coloca acima de 4, a máquina fica mais lenta do que com 4, tá? Por isso que às vezes eu não coloco memória sem necessidade. Eu tive esse efeito, pode ser algum bug, alguma questão de segurança, eu não consegui identificar o que fez a minha máquina ficar mais lenta. Então, avançando, aí aqui vem aquele pulo do gato. Se eu utilizar a placa de rede em modo bridge, ela vai funcionar como uma ponte. Isso significa dizer que ela vai se comunicar diretamente com o roteador da minha rede local. Se eu estou em casa e tenho um roteador em casa, eu vou receber IP diretamente desse roteador e a minha máquina virtual vai se comunicar com a minha máquina real. Se eu colocar em modo NAT, significa dizer que essa máquina vai ficar escondida atrás de um firewall dentro da minha máquina real. Então a minha máquina real vai se comunicar na internet e vai compartilhar essa internet para a minha máquina virtual. Mas a minha máquina virtual não consegue utilizar a minha máquina real, beleza? E se eu quero utilizar somente na máquina virtual, eu vou usar host only, beleza? Aí ela só funciona na minha máquina virtual. E do Note Use, eu não vou utilizar em lugar nenhum essa placa minha de rede, tá?
mas eu vou colocar NAT, porque eu vou ensinar vocês a fazer já de uma forma que vocês vão poder usar a matrícula de vocês, lembra? Os 2 últimos dígitos da matrícula, para a gente poder estar fazendo, ou do CPF, pode usar o do CPF também, 2 últimos dígitos do CPF, para vocês terem uma rede individualizada, para vocês estarem praticando realmente. Não vou mexer nessas opções de /ou, são apenas situações para desempenho de acesso a HD, né, que nesse caso aqui a controladora SAS, para virtualização, que é quando é modificado para o sistema operacional saber que está sendo virtualizado. Eu poderia colocar NVMe aqui, ó, ou SCSI, SCSI é de alta velocidade, IDE é baixa velocidade, SATA é aqueles HDs SSD convencionais, e NVMe é de alta velocidade. E o SCSI também, o SCSI é para servidor, tá? Eu vou criar um novo HD virtual. Esse HD virtual eu vou colocar com 60 GB. Eu vou colocar para armazenar em um único arquivo. Dá mais desempenho armazenar em um único arquivo? Não. Em múltiplos arquivos o desempenho é melhor, porque ele consegue ler e acessar vários arquivos ao mesmo tempo. Mas eu vou colocar num único arquivo para ficar mais fácil de eu fazer o backup. Às vezes você precisa transportar essa máquina da sua casa para algum outro laboratório, porque você precisa transportar ela para um outro PC. Então fica mais fácil você carregar um único arquivo de HD. Não marque alocar o espaço todo agora, Space Now. Por quê? Vai ocupar 60 GB no seu HD sem precisar. Então eu vou colocar 60 GB e simplesmente num único arquivo. Vai ficar um pouco mais lento. Se no seu caso ficar muito lento, você pode voltar e recriar o HD com múltiplos arquivos, tentar melhorar, mas vai ficar mais fácil o backup, porque agora, olha o nome do meu arquivo, AD-Squid Kerberos VMDK. Esse aqui é o nome do arquivo do meu HD. Se eu carregar esse arquivo, é como se eu estivesse carregando o HD da minha máquina virtual. Vou customizar o hardware, porque a gente está fazendo um servidor. E aqui ele só está com uma placa de rede. E servidores a gente precisa de 2 placas de rede, ok? Então eu vou vir aqui e vou adicionar uma segunda placa de rede. Essa segunda placa de rede, o adaptador 2, eu vou criar um segmento de rede para ela. Como assim segmento de rede? Pensa o seguinte, o servidor Squid, ele é um servidor que gerencia tráfego de internet. Eu não tenho como... eu posso até usar ele mesmo para acessar a partir dele, mas não vai ser um teste válido. Eu vou precisar de uma segunda máquina virtual ou uma segunda máquina real para acessar esse servidor Squid e a partir desse servidor Squid ela navegar na internet e me provar que a autenticação está funcionando. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um segundo segmento aqui, chamado Squid. Tá? Squid. Beleza? Então, eu criei aqui LAN segments, ou segmentos, adicionei a DD Squid. E falei que essa segunda placa de rede vai funcionar no segmento Squid. Tá? LAN segmento Squid. Ok? Aí ele aparece aqui, ó, LAN segmento Squid e a primeira método NAT. Aqui está em método NAT, eu não preciso fazer muita coisa, tá? Ela já está configurada, está certinha. Eu até dei uma olhada nas opções, mas toda certinha. Então a minha máquina virtual vai ter 7 GB de memória RAM, 16 processadores, tá? Um drive DVD para fazer a instalação, vai ter uma placa NAT e um network adapter interno com a rede Squid. USB controller. Não, deixa o USB, a gente não vai precisar de USB, então a gente não precisa modificar essas opções, tá bom? Pode deixar do jeito que está. Beleza? Finalizar. Máquina virtual criada, beleza? A partir de agora eu vou inicializar a máquina virtual. Eu vou fazer uma nova etapa do vídeo. E nessa nova etapa do vídeo, eu vou continuar a partir daqui, ó. Eu dei ESC dentro da minha máquina virtual para ela me aparecer as opções de boot, ok? Então, esse primeiro momento a gente fez a instalação da máquina, a preparação da máquina virtual do Ubuntu. Ah, mas é só a máquina virtual do Ubuntu que tem que preparar e a máquina Windows? Não vai precisar de uma máquina Windows ou Linux para ser cliente? Olha só, a máquina Windows ou Linux que você instalar para ser cliente, eu vou pegar uma máquina Windows aqui. Eu tenho uma máquina Windows 10 já pré-configurada aqui.
e vou alterar as configurações dela para mostrar para vocês o que precisa. Settings. Eu venho aqui em Network Adapter, LAN segmento e coloco ela no Squid. Ok. A partir de agora, essa rede do Windows 10 vai estar conectado na placa interna do Squid. Deixa eu desenhar isso para vocês. Tá? Então pense o seguinte, a partir de agora eu tenho duas máquinas virtuais. Vou colocar aqui do lado. Eu tenho duas máquinas virtuais. Eu tenho a máquina virtual Windows 10 com uma LAN conectada em Squid. E tenho uma máquina virtual chamada AD Squid Kerberos com duas placas de rede nela. Uma WAN conectada em NAT e uma LAN conectada em Squid. Ok? Então, essas são as duas configurações que eu tenho nessas duas máquinas virtuais que eu vou estar utilizando, a Windows 10 e a AD Squid Kerberos. Beleza? Então, são duas configurações. O que significa esse LAN Squid? Pense que eu tenho aqui um switch chamado Squid, que a gente criou. Tá? Eu tenho um switch chamado Squid. Neste switch, eu tenho uma porta conectada na porta LAN Squid. E tenho outra porta conectada na LAN Squid do AD Kerberos. Então, se eu colocar aqui nessa rede um IP 192.168.0.1 na LAN Squid do Kerberos e colocar 192.168.0.2 na LAN Squid do Windows 10, esses computadores poderão, através do Squid do meu switch, se comunicarem. Tá? É isso que vai acontecer. Eles vão poder se comunicarem. Ok? Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Que eu tô olhando aqui, isso aqui tá errado, ó. Eu reescrevi a palavra switch aqui para ficar certinho. Tá concentrado na explicação. Switch. Pronto. Então, o meu switch virtual, tá? É um switch virtual. Ele vai permitir que eu conecte essas duas máquinas, essas duas redes, internamente. Ok? Sem ter qualquer outra interferência externa. E agora essa placa NAT. Essa placa NAT pensa o seguinte. Eu tenho aqui, nessa bola aqui, a minha rede local. Como assim rede local? Meu roteador local. Vou escrever roteador. Meu roteador. Meu roteador. Beleza? Tem aqui meu roteador. Meu roteador está aqui. E eu quero me conectar a ele. O que eu faço? Primeiro, eu vou conectar. Deixa eu aumentar aqui a nossa tela para baixo do desenho. Eu vou conectar o meu PC nele. Meu PC. Ou notebook, não tem problema. Meu PC, meu notebook. Então, você conecta ele no seu roteador. O seu roteador, vamos supor que ele esteja numa rede um pouquinho diferente. Vamos supor que ele esteja numa rede 10.0.0
10.0.0. E que o endereço IP do meu PC é 10.0.0.2. Ok? Isso aqui é o endereço IP do meu notebook ou PC na rede conectada ao meu roteador. O que vai acontecer quando eu fiz aqui na minha máquina virtual da Squid uma WAN/NAT? Vai acontecer isso daqui, ó. Esse item aqui, ó, essa máquina vai ter dentro dela uma ponte. Isso aí, fazendo uma tabela de portas. Tenta imaginar isso daqui, ó. Vai ter isso daqui, um quadrinho. Deixa eu fazer aqui que meu quadrinho ficou esquisito. Vou puxar mais pro lado aqui que vai ficar melhor. Então, deixa eu fazer um quadrinho aqui. Tá? Eu vou chamar esse quadrinho de NAT, Network Address Translator. E pense o seguinte. De um lado, eu vou ter a minha rede NAT. Que eu vou colocar uma configuração chamada, conectando na minha interface, 172.16.0.2. Esse vai ser o endereço que vai estar na minha WAN NAT lá na minha máquina virtual. Ok? Aqui, dentro da minha rede NAT, ela vai ter um IP para receber isso, que vai ser 172.16.0.1 para a interface WAN NAT. Ok? Então, 172.16.0.2 manda para 172.16.0.1 na WAN NAT. E quando esse IP chega aqui na minha rede NAT, ela faz uma tabelinha mais ou menos desse tipo. Ela armazena assim, ó. Vamos pensar que o meu AD Squid Kerberos quer acessar o Google, IP 888. Ele vai falar o seguinte, algo parecido, não é exatamente isso. O IP 172.16.0.2, na sua porta 3128, vai acessar o IP 8.8.8.8, que é o DNS do Google, na sua porta 53. Vou botar os dois pontos aqui, 53, DNS do Google. Então, ele chega a essa requisição com o IP 172.16.0.2 na porta 3128, que é acessar o Google 888 porta 53. Sabe o que esse NAT faz para a nossa máquina virtual? Ele faz isso aqui, ó. Ele transporta esse pacote para o nosso roteador, mas mascarando ele, colocando ele assim, ó. Colocando que a porta de origem é 10.0.0.2, vou chutar uma porta alta aqui, 3023, 3021. E o IP lá no meu roteador vai sair 10.0.0.2.30.21. Mas não é o mesmo IP da minha máquina real? É. Então ele vai usar o IP da minha máquina real para mandar para o meu roteador o pedido do Google feito pela minha máquina virtual que está aqui, meu servidor Squid, usando o IP 172.16.0.2. Ele entra na porta NAT, a porta NAT mapeia que esse pedido 172.16.0.0.2 vai sair com o IP 10.0.0.2.30.21. E o meu PC normal, se quisesse acessar o mesmo Google, ele não ia usar essa tabela, ele ia usar outra. Ele ia sair, por exemplo, 10.0.0.2 na porta 3022. Então, a minha PC real está acessando o DNS do Google. E a minha máquina virtual está acessando o DNS do Google. Como funciona aqui? Eu tenho o IP interno dessa máquina virtual sendo
mascarado em uma tabela, normalmente uma tabela que a gente chama de stateful, com uma porta para sair com o IP da minha máquina que está na rede. E a minha máquina real saindo com uma porta diferente. O servidor do Google vai responder as duas requisições independentes. A primeira, 3021, vai voltar, ele vai ver que a porta de destino é 3021, que foi a porta de origem, no caso, e vai entregar para a máquina virtual. E a segunda, ele vai ver que era 3022, quando o Google responder, vai entregar na máquina real. E com esse NAT, essa máquina virtual aqui fica escondida do mundo, porque todas as requisições dela saem com o IP da minha máquina real, mas com uma porta diferente. E com isso o sistema gerencia se é da minha máquina real ou das minhas máquinas virtuais através da porta usando o NAT. Entenderam? NAT Address Translator. Na verdade, quando a gente traduz por porta, o nome da técnica é PAT, Port Address Translator. Aqui a gente vai ter um NAT/PAT, porque na máquina virtual está fazendo NAT. Todas as requisições sairiam pelo IP da máquina real. Só que a máquina real também está fazendo requisições. Então, a gente tem IPs traduzidos por porta, que seriam o NAT, né? E tem IPs traduzidos por endereço IP. A minha máquina real é traduzida diretamente, né? A minha máquina virtual. Agora, se eu começar a colocar mais máquinas virtuais usando isso, na prática a gente vai ter um PAT, Port Address Translator. Vamos ter várias máquinas usando portas diferentes desse IP para sair. Quando é uma única máquina, como todas as requisições são traduzidos para um único IP, seria um NAT, tá? Então vamos usar NAT/PAT. NAT traduz um único IP, PAT traduz vários IPs, vários clientes para portas de um IP externo, tá bom? Sei que ficou com bastante informação, qualquer dúvida me perguntem. Aí, pessoal, com isso a gente finaliza a nossa máquina virtual. Praticamente, né? Tá faltando uma coisinha ainda. Tá faltando isso daqui, ó. A gente configurar a nossa rede virtual, tá? Vamos configurar a nossa rede NAT. Ela tá aqui, ó. No nosso esquema a gente colocou essa rede NAT configurações como 172, lembra? Então a gente vai fazer essa configuração de rede NAT como 172, só que para mim poder mexer nela, eu preciso clicar aqui, ó, Change Settings, como administrador. Aí ele vai me dar permissão de administrador. Eu tenho aqui, ó, NAT. Estamos visualizando? Aí eu 172.16.57.0. A máscara a gente vai deixar a mesma, ó, que ela vai ser 172.16.570 com a mesma máscara, ok? Aí agora eu vou conseguir vir aqui e com isso eu consigo especificar meu endereço de get dessa rede. 57.2. Ok? Pronto. Aqui eu especifico o getter, que é o endereço que as minhas máquinas vão utilizar dentro dessa rede NAT para sair. E aqui eu especifico a rede. E aqui nessa subnet é onde você vai botar a sua matrícula. Qual é a vantagem de especificar a rede NAT assim? Que independente de qual rede você saia, você sempre vai estar com a sua porta NAT pré-configurada. Exemplo, você entrou em um laboratório de informática. Está com a rede NAT configurada, não importa o IP que está na rede de informática. Só não pode ser o mesmo, né? Você entrou, como está com a sua matrícula ou seu CPF personalizado e máscara de 24 bits, provavelmente não vai ser o mesmo. Vai estar em subrede diferente, tá? Então você entrou num laboratório, a sua rede está personalizada, não vai parar de funcionar. Você entrou trocou de computador, a sua rede está personalizada. Entrou no Wi-Fi público com notebook, a sua rede está personalizada, o seu script não vai parar de funcionar, ok? Então com isso a gente termina a configuração da máquina Linux, da máquina Windows no segmento e da rede NAT para que essas máquinas consigam se comunicar independente da rede externa.